Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje é 24 de fevereiro de 2026. Exatamente. Começando a semana com muita informação. Sim, muita coisa. A missão dessa nossa análise aprofundada de hoje é muito clara. Nós compilamos uma montanha de documentos recém-saídos do forno. Temos fatos relevantes, relatórios gerenciais referentes a janeiro, comunicados ao mercado, e o objetivo aqui é filtrar todo esse ruído, sabe? Com certeza. Entregar apenas o extrato cristalino do que realmente importa para quem investe neste exato momento. Em um mundo onde a quantidade de dados financeiros disponíveis é quase esmagadora, o que separa quem investe com inteligência de quem simplesmente fica sobrecarregado é... É a capacidade de conectar os pontos, né? Isso perfeito. Ler um relatório isolado é uma coisa, mas entender como as peças desse enorme tabuleiro financeiro se encaixam é o que traz a verdadeira clareza. E hoje temos movimentações fortíssimas para destrinchar. Sem dúvida. Se fôssemos dar um tema para a análise de hoje, seria a era do envolvimento ativo. O mercado está exigindo uma postura ativa tanto de quem faz a gestão dos fundos quanto de quem compra as cotas. O tempo de comprar e esquecer na gaveta acabou. Acabou mesmo. E essa tese do envolvimento ativo não poderia ser mais perfeita para nossa primeira pauta, porque envolve dinheiro na mesa e uma ação obrigatória por parte dos investidores. Ontem, dia 23 de fevereiro, saiu um fato relevante fresquinho do FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o NSLU11. Um caso muito acompanhado pelo mercado. Exato. O fundo recebeu uma bolada de mais de 31.300.000 reais. Isso é decorrente de uma sentença judicial que já vinha se arrastando há um bom tempo. E ainda tem cerca de 2.400.000 reais pendentes para levantamento. Mas a grande manchete aí é o destino desse dinheiro. Isso aí. Impressionantes 21.500.000 reais, aproximadamente, serão distribuídos como amortização extraordinária. É um caminhão de capital retornando para o bolso de quem detém as cotas. E vale lembrar que a amortização é diferente de dividendo comum. É literalmente a devolução de uma parte do capital investido inicialmente. O que é fascinante aqui é o detalhe escondido nessa movimentação do NSL11. É o que ilustra perfeitamente a nossa tese de postura ativa. Existe um alerta absolutamente crítico sobre a tributação desse evento. Não basta só sentar e esperar o dinheiro cair na conta da corretora, né? De jeito nenhum. Os cotistas têm um prazo estrito, que vai do dia 5 até o dia 20 de março de 2026, para informar o custo médio unitário de aquisição das cotas diretamente através do portal do investidor do BTG Pactual. Que atua como administrador do fundo. Exatamente. Essa comunicação é essencial porque a amortização reduz o custo médio de aquisição e o BTG precisa dessa informação exata para reter o imposto de renda correto na fonte, caso haja ganho de capital. E o perigo aqui é justamente o silêncio. Se a pessoa investe no fundo, esquece desse prazo e chega no dia 21 de março sem ter preenchido nada, a regra é implacável. O administrador será obrigado a usar a menor cotação histórica do fundo na bolsa para fazer o cálculo dos tributos incidentes. Ou seja, a base de cálculo para o lucro vai ficar artificialmente gigantesca. Isso vai gerar uma mordida tributária muito maior do que a devida. E a administradora deixou claríssimo no documento oficial que não se responsabiliza por ajustes posteriores ou restituição de valores pagos a mais. A Receita Federal não perdoa a desatenção. Para dar um passo atrás e olhar o contexto histórico, a emissão de cotas feita lá em 2022 teve justamente o objetivo de levantar capital para viabilizar o pagamento das custas judiciais dessa mesmíssima ação. Foi uma tese de investimento bem ousada na época. Foi sim. O risco foi tomado lá atrás pela gestão, o processo correu na justiça, a vitória finalmente chegou e agora a conta fechou a favor do fundo. É um caso de sucesso de persistência jurídica. Mas, como sempre no mercado financeiro, o último quilômetro dessa maratona exige que o investidor faça a parte burocrática fiscal com atenção total agora. Um lembrete de ouro para a audiência marcar com alarme na agenda de março. Essa atenção aos prazos e aos detalhes nos leva perfeitamente aos números de janeiro, sinalizando a nossa entrada nos relatórios gerenciais. Vamos mergulhar nos relatórios?
Seguindo uma ordem estrita, vamos começar pelo VGGIA11, que é o Fiagro da Valora. Para quem não está familiarizado, um Fiagro investe nas cadeias produtivas do agronegócio, e o VGGIA11 faz isso majoritariamente através de CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Basicamente, títulos de dívida do setor rural. Isso. Os números base de janeiro mostram o fundo com 90,9% do patrimônio alocado em 33 ativos diferentes. Isso representa cerca de 781 milhões de reais investidos na economia real. Uma alocação bem robusta. E eles entregaram um rendimento de R$ 0,145 por cota no mês. Equivale a uma rentabilidade líquida de CDI mais 4,4% ao ano sobre a cota patrimonial. Um bom prêmio de risco, sem dúvida. Tivemos também a liquidação antecipada do CRA Usina Santa Fé 1, com uma devolução integral de R$ 3.700.000 ao caixa do fundo. Esses números de base são sólidos, mas o pulo do gato nesse relatório da Valora está na transparência sobre o que o fundo tem guardado. A gestão fez questão de salientar que existe uma reserva de rendimentos acumulada de aproximadamente R$ 7.700.000. O que daria uns 9 centavos por cota, certo? Exato. Ter reservas é uma prática de governança excelente para suavizar o pagamento de dividendos em meses de menor inflação ou menor CDI. Mas a grande estrela do relatório é o potencial de distribuição adicional de cerca de R$ 16.500.000. 19 centavos por cota. Sim, 19 centavos vindo especificamente de uma operação que deu muita dor de cabeça no passado, que é o CRA Languiru. É interessante notar que essa grana extra do Languiru não caiu do céu em um passe de mágica. A cooperativa passou por uma reestruturação financeira e operacional pesada. O mercado chegou a precificar um risco de calote gigantesco nessa dívida. Sem dúvida nenhuma. A Languiru estava em uma situação de ativo estressado, flertando com a insolvência. O fundo acompanhou esse risco de perto, não vendeu o papel no pior momento e agora estamos vendo a melhora nas condições de crédito da cooperativa refletir no balanço. A paciência compensou. E não foi só paciência, foi gestão estrutural. Além da reestruturação interna, a arquitetura de garantias dessa operação foi redesenhada. Hoje, envolve o fluxo de recebíveis de um grande grupo frigorífico com classificação AAA no Brasil. Ou seja, se a cooperativa falhar, o fluxo de caixa de um gigante do setor cobre a dívida. O risco despenca. Despenca. As amortizações do ativo já vêm acontecendo com regularidade desde agosto de 2025. A gestão está basicamente provando por A mais B que investir em crédito no agronegócio não é apenas olhar planilhas no ar-condicionado na Faria Lima. É acompanhar a reestruturação da empresa devedora na vida real, ir a campo, renegociar contratos e transformar um problema em um ganho potencial fortíssimo para a carteira. Falando em gestão que acompanha a vida real e sai do ar-condicionado, aqui é onde fica realmente interessante. Vamos para o nosso segundo fundo da lista de hoje, o CAC 11. O fundo de papel da Cartese. Exato, com perfil High Yield. E vale a pena traduzir High Yield significa alto rendimento, o que intrinsecamente traz um risco de crédito ou de execução muito maior. Geralmente são financiamentos para construção civil e desenvolvimento imobiliário. Um setor que exige atenção redobrada. E o KR-GRACR 11 reportou um salto gigantesco no patrimônio líquido. Ocorreu uma marcação a mercado, uma reavaliação para cima dos ativos, especificamente nos CRIs Amalfi, Real Parque, Savoie e Santo André. O impacto disso foi de absurdos 25,68% positivos no patrimônio líquido do fundo em um único mês. Um movimento brutal. Muito forte. E além disso, o relatório trouxe uma fofoca de mercado fascinante. A gestão notou um movimento especulativo, uma posição vendida, o famoso short, totalizando quase 5% de todas as cotas do fundo. Basicamente, investidores apostando na queda do fundo. Exato. E eles apostaram contra um fundo que acabou de pagar R$ 1,20 de dividendo, consolidando um dividend yield de 18,89% nos últimos 12 meses. Quem apostou contra tomou um belo aperto. Esse cenário do CAC-R11 é uma aula magna
sobre as engrenagens do mercado e sobre o verdadeiro significado de gestão ativa levada ao extremo. Sim, eles foram punidos pela tese furada. Sobre essa posição vendida, provavelmente esses agentes do mercado olharam para a carteira high yield, consideraram o cenário macro e apostaram que os devedores iriam ficar inadimplentes ou que as obras iriam atrasar, derrubando o valor da cota. Mas a realidade foi outra. O que eles não contavam era com a reavaliação positiva de quase 26% no patrimônio. Foi um short squeeze clássico. E por que essa reavaliação ocorreu? Porque a Cartésia leva o conceito de gestão ativa a extremos que raramente vemos no Brasil. Não se trata de aprovar um crédito para a construtora, transferir os milhões e esperar o juro cair na conta. O nível de controle deles é fora da curva. O relatório detalha práticas de controle que beiram a obsessão. Eles realizam reuniões semanais de até 3 horas com os incorporadores. Enviam clientes ocultos de forma anônima para testar o atendimento e a aderência aos preços nos estandes de vendas e exigem a instalação de câmeras conectadas em tempo real nos canteiros de obras. É um nível de auditoria microscópico. É impressionante. Eles deixam de ser um credor passivo e viram quase um copiloto do projeto imobiliário. Isso muda totalmente o perfil de risco daquela dívida. O nível de transparência chega a ser cirúrgico. Muda o jogo completamente. E quando olhamos para a estrutura de financiamento atrelada ao fluxo de caixa, o chamado Project Finance, a tese fica ainda mais robusta. Se analisarmos os exemplos práticos que a própria gestão citou no documento, a mitigação de risco fica muito tangível. Como o caso do Helvetia. Sim, no projeto Helvetia, que é um condomínio de altíssimo padrão no interior de São Paulo, as vendas atingiram 23% do total. Em vez de acelerar para vender tudo rapidamente a qualquer preço, a gestão do fundo, sentada na mesa com o incorporador, tomou a decisão intencional e contraintuitiva de paralisar as vendas. E por que parar as vendas no meio do caminho? Eles decidiram esperar o término de toda a infraestrutura e das áreas de lazer da fase 1. Com o projeto fisicamente pronto e tangível, eles pretendem voltar ao mercado e vender o estoque restante por um valor muito mais alto. Genial. Em outro projeto gigantesco, o Reserva Guaiú, em Santo André, na Bahia, um empreendimento de luxo com valor geral de vendas projetado em 473 milhões de reais, a estratégia comercial foi baseada em vendas à vista ou em parcelamentos de tabela muito curta. Para não descapitalizar a obra. Exatamente. Para garantir que o projeto não ficasse sem oxigênio financeiro, as obras foram completamente adaptadas para acompanhar o ritmo exato da entrada de caixa dessas vendas. Se entra dinheiro, a obra acelera; se a venda desacelera, a obra diminui o ritmo. Isso garante que a exposição financeira do fundo seja mínima em qualquer cenário adverso. Uma aula de Project Finance e mitigação de risco na veia. Deixando a microgestão das obras de lado por um momento, o cenário macroeconômico como um todo sentiu um vento a favor em janeiro, o que nos leva ao terceiro relatório gerencial da nossa lista, o BBFO 11. O fundo de fundos da BB Assets. Exato. Janeiro de 2026 marcou um mês de euforia macroeconômica. O gringo voltou para os mercados emergentes, empurrando o Ibovespa para além de 184 mil pontos. Com o juro lá fora dando trégua, o Brasil virou o destino do dinheiro. Um fluxo de capital muito bem-vindo. Nesse clima de otimismo, o BBFO 11 entregou um dividendo de 87 centavos por cota, um retorno de 1,12% no mês. E a gestão aproveitou a maré alta para fazer movimentações cirúrgicas na carteira. Eles zeraram totalmente as posições em VLG11 e no fundo de shoppings XPML11. Essa venda gerou mais de R$1,5 milhão de ganho de capital. O que a BB Asset fez aí foi o básico, muito bem executado dentro da estratégia de um fundo de fundos. Eles compraram na baixa e realizaram o lucro quando a maré subiu. Mas o conceito mais poderoso que o relatório traz para a mesa é a teoria do duplo desconto. O famoso double discount. Exato. O mercado de fundos sofreu muito nos últimos anos, mas é justamente nas distorções que surgem as oportunidades. Funciona da seguinte maneira matemática. A carteira de fundos imobiliários que o BBFO 11 detém internamente já foi adquirida com um desconto médio de 7% em relação ao valor justo dos imóveis físicos. Certo, primeiro desconto. Porém, como o mercado de fundos listados possui ineficiências, a cota do próprio BBFO 11 estava sendo negociada na Bolsa de Valores com 13,4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial.
O conceito do duplo desconto é fascinante. É como se a pessoa fosse a uma loja e encontrasse uma carteira de couro na promoção com 13% de desconto. Mas ao abrir a carteira, descobre que dentro dela existem vários cartões de presente que já foram comprados com 7% de desconto. Perfeita analogia. É o desconto sobre o desconto. Na soma direta, quem adquire cotas do BBF ou 11 no mercado secundário hoje, compra tijolo, shoppings, galpões logísticos de primeira linha com um desconto indireto acumulado de quase 19%. Uma margem de segurança gigantesca. Principalmente considerando que o mercado imobiliário físico não sofre essa volatilidade toda. E a gestão do BBF ou 11 ainda tem a vantagem de uma estrutura de custos enxuta que joga a favor do cotista. Com toda certeza. A ineficiência que permite esse desconto acumulado existir na bolsa se dá por pânico momentâneo, falta de liquidez ou simplesmente miopia do mercado. E sobre a estrutura de custos, o BBF 11 não cobra a taxa de performance. Isso já é um alívio enorme para a rentabilidade. E mais, a taxa de administração atual já engloba o pagamento dos serviços de uma consultoria imobiliária independente, a Eleven Research. Na prática, isso dota a gestão de um poder de fogo analítico externo, uma segunda opinião isenta para a seleção dos ativos, sem que isso gere um custo extra oculto para quem investe. É a união de alocação tática com uma eficiência de despesas muito acima da média da indústria. Bom, fechando o bloco dos relatórios gerenciais, vamos puxar o freio de arrumação para falar de regras e compliance. Nosso último documento de hoje é um comunicado ao mercado emitido pelo Fundo Pátria Renda Residencial, o VCRR11. Um caso muito importante. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, enviou um ofício exigindo a retirada imediata de uma cláusula muito polêmica do regulamento. Essa cláusula previa uma multa de 25 milhões de reais a ser paga pelo fundo à gestora, a Pátria VBI, caso esta fosse destituída sem justa causa. Se conectarmos isso à visão geral de como a indústria evoluiu, fica evidente o choque de interesses. Historicamente, algumas gestoras incluem essas multas milionárias, conhecidas como pílulas de veneno, como um mecanismo de defesa. Para evitar a troca de comando? Exato. O objetivo prático é encarecer tanto uma eventual troca de gestão que se torna inviável para os cotistas assumirem o controle do fundo, garantindo que a gestora continue recebendo as taxas indefinidamente. No entanto, a CVM interveio de forma categórica. Colocou a casa em ordem. A autarquia apontou que essa despesa punitiva não está prevista na Resolução 175, que é o novo marco regulatório dos fundos de investimento. O argumento foi que incluir um encargo tão favorável à gestora fere o dever de lealdade para com os cotistas, que são os donos do patrimônio. A gestora é apenas uma prestadora de serviços, não a dona dos imóveis. E qual foi o desfecho formal disso tudo? O desfecho resumido no comunicado é que a BRL Trust, a administradora, atendeu imediatamente à exigência, retirou a multa de 25 milhões do regulamento e revisou todos os seus outros fundos para garantir que não houvesse cláusulas semelhantes. Um exemplo claro de como a governança e a regulação protegem o capital. O mercado respira mais aliviado quando a engrenagem da fiscalização corrige distorções antes que causem rombos bilionários. Sem dúvida. E para deixarmos uma semente para reflexão sobre governança e alinhamento de interesses com as reavaliações extremas de carteiras que vimos no CACRA 11 e cláusulas de rescisão milionárias sendo barradas como no VCRR 11, até que ponto os regulamentos dos fundos são lidos com a devida atenção? Quase nunca, infelizmente. Exato. A verdadeira margem de segurança está apenas no desconto da cota piscando na tela ou na qualidade da governança que assina os contratos. Fica a reflexão para a nossa audiência. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.